E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é o Jota, e no vídeo de hoje a gente vai estar analisando o Fator Veritá, um fundo aí que eu considero sendo high grade, um fundo de papel que investe em crise. E vamos ver o que eles trouxeram de atualização pra gente nesse relatório do mês de abril. Então bora dar uma olhada. Bom pessoal, chegando aqui no relatório do Veritá, ele é um fundo que ele tem 10% do seu patrimônio alocado em fundos imobiliários e o resto é totalmente alocado em crise. Sendo esses CRIs de maior consolidação no mercado, então são CRIs mais fortes, mais seguros. Isso torna o Veritá um fundo high grade. E bom, vamos ver o que eles trouxeram pra gente aqui. Aquilo que eles sempre fazem, explica como é que funciona e tudo mais. Fundo, gosto de destacar a taxa de administração sempre de 1%. Aqui eles têm o canal, tem como cadastrar o e-mail também, porque está chegando as novidades no seu e-mail. E aqui eles têm o canal do YouTube, lá eles postam o relatório, o próprio gestor comentando. Gosto demais dessa proximidade do gestor e dos cotistas. E bom, vamos ver o que a equipe de gestão trouxe pra gente. Eles começam aqui falando que ao longo do mês de abril não teve uma movimentação tão alta na carteira e finalizou o mês com cerca de 72 milhões em caixa. Então o fundo ainda tem bastante caixa para caso surjam algumas oportunidades e eles possam estar comprando aí e trazendo mais rendimentos para o cotista. E o que eles citaram que o que teve mais diferente esse mês foi esse resultado extraordinário, um pagamento de prêmio referente ao CRI do Grupo Sinal. Então no valor total de 417 mil. Então entrou 417 mil aí pro caixa do fundo. Aqui ele comenta um pouquinho mais que o fundo tem atualmente 86 milhões em compromissadas reversas. Compromissadas reversas, como eu sempre explico para vocês, é como se fosse uma alavancagem. Então o fundo está alavancado em 86 milhões. E aqui eles comentam que teve a quitação de uma operação compromissada reversa no mês de março e realizou a parte dos juros, né? De juros incorridos, realizou o pagamento desses juros. E eles estão pretendendo aí quitar mais parcelas aí para abril, de acordo com os resultados gerados. E também, eu acho que é importante destacar, eles comentam aqui que eles têm uma reserva atual de 36 centavos por cota. Então, caso eles precisem utilizar um pouco dos rendimentos para estar realizando o pagamento dessas compromissadas, eles ainda têm uma reservinha para poder estar entregando a média de dividendos que eles vêm entregando. E aqui ele comenta um pouquinho mais em relação ao MORC. Como eu comentei no último vídeo, do último relatório do VRTA, lá do mês de março, eu comentei que eles fizeram a aquisição do MORC numa emissão, porém eles não explicaram o motivo da compra e tudo mais. E aqui eles comentam que a aquisição se deu em conta de diversos aspectos. A boa gestão do MORC, da More Invest, né? E seu conhecimento com operações high yield. Então assim, naquela época eu fiquei um pouco, fiz o confronto para vocês, né? Perguntei se fazia sentido eles estarem investindo no MORC, que é um fundo mais high yield, uma pegada mais de risco, ali meio risco para alto risco, e um fundo high grade está comprando esse tipo de fundo. E agora eles explicam um pouco mais, que apesar de ser um fundo high yield, ele tem mais um pouco de segurança. E agora o MORC, ele vai estar fazendo a gestão com outro fundo imobiliário, vai ficar ainda maior. Então assim, eu acho que foi uma boa compra. Eu ainda não continuo gostando de fundos, né, que tem a porcentagem de fundos imobiliários na carteira, podia ser totalmente CRI, que ia estar gerando um rendimento muito maior, mas infelizmente é o que a gente tem aí no mercado. Vamos ver se tá pro futuro, alguns fundos mudam a ideia e tudo mais. E aí eles terminam basicamente comentando aqui que eles fizeram a compra numa emissão e não no mercado secundário, que é o mercado que nós compramos as cotas e tudo mais. E eles comentaram que o tamanho do investimento que eles queriam fazer ia levar muito tempo para poder estar comprando tudo isso de uma vez, então ia levar mais de 4 meses. E também eles comentam que ia acabar, tipo, o preço não ia estar todo tabelado, todos esses argumentos, né? Então esse foi o motivo deles ter comprado o MORC. E aqui eles acabam dando um comentário que fala que o fundo realiza alocação tática em fundos imobiliários de crise, com o objetivo de investir em fundos com gestores que possuem processos, cuidados e preocupações de aquisição análogas. Aqui eles têm, então eles investem em fundos em crise que têm a mesma ideia do Veritá, então isso é bom. Aqui eles deixam os destaques do mês, como eu falei para vocês, não teve nenhuma movimentação importante, então não teve nada demais. E aqui o fundo está hoje atingindo 120 mil cotistas, uma rentabilidade de quase 15% ao mês, né? Ou ano, no caso. E assim, é aquele questionamento que eu falo para vocês. É um fundo high grade, pagando isso aqui tudo, livre de imposto. Então, às vezes você fica ali perdendo tempo comprando um fundo de mais alto risco e tudo mais, quando a gente tem um fundo aqui desse nível, pagando o que tá pagando. Posso sempre destacar a liquidez diária, que é muito importante. Às vezes você precisa se desfazer das cotas ali rapidamente, você consegue rapidinho vender. E aqui eles deixam um destaque da última operação que aconteceu também, aquilo lá que eu já comentei com vocês naquele vídeo. Eles vêm mostrando o histórico de dividendos. O fundo lá em maio do ano passado estava pagando cerca de 1,25. Sofreu um pouquinho com a deflação e agora está mantendo a casa dos 95 centavos. Vamos ver se o fundo consegue aumentar esse rendimento. Vamos esperar para ver os próximos meses e tudo mais. E aqui eu gosto sempre de destacar, né? O fundo para esse mês eles conseguiu girar bastante, tipo, conseguiu gerar um pouco mais de renda nos fundos imobiliários e nos FI e nos CRIs. Isso que fez com o resultado não recorrente de CRIs e o total da receita chegasse nos cerca de 20 milhões, muito alto, se a gente for comparar com o mesmo período
período ali de março de 2023, mês passado, a gente chegou em 15 milhões. Então o fundo gerou muita coisa esse mês. E o que foi muito importante foi essa questão do resultado não recorrente em crise. Mais de 2 milhões aí. Isso fez com que o resultado do fundo desse uma subida. Vamos ver se ele consegue manter esse resultado, né? 20 milhões de receita os próximos meses para ver se o rendimento aumenta. E aí o fundo encaminhou aí para sua reserva, né? Para sua cerca de quase 4 milhões. Então deu uma segurança aí pra gente muito grande. Então aquele negócio, vamos aguardar, vamos ver o relatório de maio aí para ver o que eles vão trazer se manter esse resultado. Eu acho que eles devem aumentar para R$ 1 o rendimento. Aqui eles comentam um pouco mais da questão da distribuição do desempenho do mercado, tá? Secundário. A cota vem sofrendo bastante desde o ano passado. Agora ela conseguiu se recuperar nas últimas semanas. E mostra, como sempre, a diversificação da carteira é uma das carteiras mais diversificadas que a gente tem. Quantidade e distribuição do ativo por PL. Então, assim, a gente vê que grande parte da carteira representa até 1% do PL. Pulverização muito grande. Aqui, o fundo hoje está em 80% em IPCA. Então, agora para esses próximos anos que a gente vai ter um cenário de inflação muito alto, a gente vai ter, aqui esquece, entregar cada vez mais rendimentos pra gente. Ele fala um pouquinho da taxa média da carteira e tudo mais. A taxa média hoje, na marcação a mercado, a gente está com IPCA mais 8%, excelente. E o CDI praticamente mais 2,74%. CDI não tão alto na carteira, mas é aquele fundo mais high grade, né? O prazo de vencimento dos contratos dos CRIs cerca de mais de 5 anos, então vai durar todo esse governo atual. E aqui a sensibilidade, hoje que eu tô gravando, a gente tá na casa dos R$ 87,50. Então a gente tá falando em mais ou menos de um IPCA mais 10%, você comprando hoje o fundo. Então assim, pensem comigo, é um fundo high grade, muito menos riscos do que outros fundos que a gente tem aí no mercado, e pagando um IPCA mais 10. Você parou pra pensar o quão bom é isso? Então vamos dizer que o IPCA hoje, eu acredito que o acumulado até o final do ano deve ficar em 8%. IPCA mais 10, a gente tá falando de 18% ao ano, comprando no valor atual. Quem pegou mais barato, quem pegou ali a 84, 83, que esse fundo chegou, aumentou ainda mais. Então, é o momento de se repensar e talvez, mano, ainda dá chance sim de você entrar em high grade, pagando muito bem. E aqui a composição da carteira. A maior participação, né, que a gente tem na carteira é salário cooperativo, que hoje representa aí 4% da carteira. A gente tá na parte de agropecuária, agronegócio, então tá bem demais. Mas assim, a maior posição é 4%. Então, se a gente tem um problema aqui, esses 4%, obviamente que afeta, mas não afeta tanto. E quando a gente desce aqui para baixo, a gente tem posição da carteira representando 0,02, 0,09. Então assim, se 3 desses daqui dá problema, 4, 5, você não tem dor de cabeça. E aqui é a posição de fundos imobiliários, né? Uma vantagem que eu sempre comento aqui, que mesmo investindo em fundos imobiliários e tal, tendo dor de cabeça a mais, pelo menos o VRTA investe apenas em fundos de papel. Então tá basicamente ali no mesmo segmento quase. Ele tem alguns high yield, por exemplo, tem o RBRY, que é high yield. GameGel é um pouco mais seguro, o HGCR também é bem seguro. Então tem uma mescla aí bastante de fundos imobiliários. Obviamente que ele tá tomando fumo em quase todos, provavelmente deve estar se recuperando bastante. O HGCR ele tá na cota mercado, basicamente de hoje em dia. R$ 103, mas já passou um pouquinho mal aí em outros fundos imobiliários. E bom, aqui são os últimos destaques. Eu gosto de destacar isso aqui também, que o VRTA ele sempre deixa aonde que o gestor passou. Então deixa todas as lives que o gestor participou. Se você pensa em investir no fundo, eu aconselho que vocês leiam, assistam essas lives. Mostra também participação na imprensa, tudo mais, algumas perguntinhas que pode ser dúvidas. E aqui os ativos, mostra todos os ativos que o fundo tem investido. Acho interessante também poder estar dando uma olhada aí. Aqui mostra com mais detalhes dos fundos imobiliários também, que é bem interessante poder dar uma olhada. E do relatório é isso, pessoal. Hoje o VRTA tá na casa dos R$ 87,15, dividend yield de 14%, uma desvalorização anual de 12%. Mas agora nos últimos dias o fundo vem se recuperando bem. A gente viu que era um fundo que custava R$ 93, chegou a custar 81 e hoje está em 87. Vamos ver se o fundo consegue voltar a subir. Acho que se pro próximo mês o rendimento chegar a R$ 1, eu acho que ele consegue sim romper essa casa dos R$ 90 aí e subir até um pouco mais. A gente vê aí também se o fundo consegue emitir. Se bem que atualmente o fundo hoje tem muito caixa, como eu comentei com vocês, tá com 72 milhões no caixa. Então, por enquanto, não precisa de uma emissão, é alocar esse recurso de maneira correta e é zero dor de cabeça. PVP de 0,95, então ainda tá descontado para quem tá pensando em comprar. E o rendimento ele vem mantendo esse mesmo, 95 centavos. VRTA, para quem não sabe, é um fundo bem antigo, então já tá há muito tempo. Ele vem sempre pagando essa mesma média, entre 90 centavos e R$ 1. Então pensem comigo, se você tá comprando aí abaixo dos 90, você sempre vai estar recebendo cerca de 1% ao mês aí, se não der um problema muito grande. Em relação ao VRTA é isso, pessoal, é um fundo que não é muito conhecido, a gente não tem muitos cotistas dele ainda, por mais que ele venha crescendo, mas eu acho que vale a pena a análise. Eu insisto em trazer vídeos do canal sobre ele, porque é um fundinho que eu gosto, a gestora é bem aberta com os cotistas, tem muita live, o gestor sempre
sempre tá aí na mídia explicando como é que funciona, quais são as visões. Então acho muito interessante esse fundo, acho que vale a pena sim a análise de vocês. E bom, esse foi o vídeo de hoje, até mês que vem com o próximo relatório do VRTA, e toda semana aí, quase todos os dias, tá saindo vídeo de relatório de outros fundos. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí. Então tamo junto aí, até a próxima e falou!